E aí, como eu falei, ele ficou desesperado, porque percebeu que esse negócio não dava conta do recado. Muito tempo se passou, até que uns 5 anos atrás, talvez, um ornitólogo chamado Richard Prum, professor de Oxford, um dos ornitólogos mais conhecidos, que é o cara especialista em aves, o cara passou a vida só estudando aves. Aí ele falou que existem mais ou menos 10 mil espécies de aves no mundo e que as aves são um bom grupo de animais para estudar, porque na palavra chique elas são visíveis, né? Dá para ver as aves facilmente. Você consegue monitorar, você consegue capturar, marcar, botar anilha. Então, tem muito acompanhamento da vida das aves, apesar de não saber muito sobre a ecologia delas, o comportamento. E aí, o que ele falou? Cara, eu vou resgatar essa teoria de Darwin, porque eu estou estudando esse negócio há muitos anos. E eu estou percebendo claramente que aquele negócio que eles enterraram, aquela ideia de beleza, ela tem que ser resgatada. E vou te falar o seguinte, tem beleza inútil. Darwin estava errado. Mas como assim beleza inútil? Aí ele falou, não, porque as fêmeas não estão preocupadas que aquilo seja um indicador de ter bons genes ou qualquer coisa. Elas são atraídas pelos machos mais bonitos simplesmente porque elas são atraídas pela beleza, que elas apreciam a beleza. Aí eu falei, não é possível o cara tá falando isso. Aí eu fui atrás e descobri que é isso mesmo. E aí no livro dele, ele só mostra situações de pássaros que tem macho distinto da fêmea e normalmente machos mais bonitos do que as fêmeas. Eu comecei a perceber isso, comecei a ver, procurar um monte de pássaro, não sei o que ver, e aí começou a passar na minha frente, assim, por exemplo, sei lá, papagaios coloridos todos iguais, o macho e a fêmea iguais. Ou pássaros muito lindos, um pouquinho diferente o macho da fêmea, mas muito lindos. Falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Não é possível. Se a fêmea que seleciona o macho, como é que eu vou explicar esse negócio? Eu sei que os seres humanos têm esse padrão de beleza inato. Todo mundo no mundo inteiro vai atrás de beleza. A beleza não pode ser medida, palpada, a gente simplesmente percebe, sente a beleza. Ele está me dizendo que as aves sentem isso? Não é possível. Como que as aves sentem isso? Aí ele bateu nessa tecla e ficou. De que as aves são atraídas por beleza porque elas simplesmente gostam de beleza. E aí eu fiz uma série de argumentações, de objeções a isso, que vão desde argumentos filosóficos até argumentos biológicos e paleontológicos refutando essa ideia, e antropológicos também. Por exemplo, o caso dos dois que são idênticos, tem cheio de espécies de aves lindas e outros animais que o macho e a fêmea são lindos e maravilhosos. Então, significa que... Aí eu pensei logo nessa brincadeira. Ah, então a fêmea está selecionando macho igual a ela. Ela é narcisista. Ela se vê no espelho e fala, meu Deus, eu sou tão maravilhosa que eu tenho que ir atrás de um macho igual a mim. Senão não faz sentido. A minha vida vai acabar. Com isso, o que esse cara estava falando? Ele estava falando que as aves, que os animais, têm livre-arbítrio, têm capacidade de escolher, têm discernimento estético, apurado, subjetivo. Ao ponto de uma galinha, né? Se as aves tivessem isso, a galinha ia poder falar assim, cara, eu tô cansado desse galo, ele tá pulando muita cerca, eu quero namorar agora com um gavião. Mas isso não acontece. Os animais são programados instintivamente. Não vamos discutir aqui de onde vem isso. Eles só fazem o mesmo negócio sempre. Eles aprendem, mas eles são programados para fazer sempre a mesma coisa, galinha é galinha. E ela não sabe que é galinha. O que ele está falando necessita que a galinha saiba que ela é galinha, que ela tenha uma autopercepção e que ela tenha linguagem simbólica, que ela seja capaz de se expressar, ao ponto dela elaborar que ela existe, que o outro existe, que eu sou um, que o outro é outro. Então tem várias objeções dessa natureza. Aí tem outras várias. Pô, se esse negócio, essa maluquice de dizer que a beleza evoluiu, eu vou ter que encontrar no registro fóssil o bichinho feinho, mais bonitinho, mais bonitinho, mais bonitinho, mais bonitinho. Não é isso? Eu vou ter que encontrar biogeograficamente um centro de dispersão onde tinha bichinho mais feinho, aí foi irradiando, né? Irradiando e ficando mais bonitinho. Então tem um monte de coisas que não fecha, não faz sentido. Não faz sentido. E isso me deixou assim bastante feliz, né? Falei, caracas,
Olha, essas objeções aí, sozinhas, elas já derrubam tudo. E aí o próprio Darwin foi honesto, né? O próprio Darwin foi honesto em alguns momentos. Falou um monte de coisa errada, mas disse coisas do tipo: olha, se algum dia alguém descobrir que tem algum animal ou uma parte de um animal que simplesmente sirva apenas para outro animal, a minha teoria está liquidada. Aí eu falei, ué, peraí. A perua, a pavoa não vê a beleza do pavão. A natureza podia ser toda marronzinha e ia funcionar do mesmo jeito. Tá cheio de fato de beleza inútil, como a arte inútil, como as amizades inúteis, né? Que a gente é o amor, é o sublime, a gente tem uma atração por isso. Peraí, então ele está dizendo que as aves têm isso, que os animais têm isso? Como assim? E aí eu comecei a ver que com essa frase, com esse parágrafo, digamos assim, do Darwin, ele estava entregando o ouro ali, na bandeja. Eu falei, pô, então é o caso. Porque o único ser que é capaz de ver a beleza, admirar a beleza, buscar a beleza, conscientemente ou não, independente do padrão de gosto que varia culturalmente, todo mundo está sempre buscando o estético belo, tem alguma coisa aí. Então, na verdade, a beleza que existe, que não é percebida pelos animais que a têm, que a possuem, ela é vista somente pelos seres humanos. Se os animais vissem da forma que o Richard Plum está falando, os animais teriam que ser humanos. Teria que antropomorfizar os animais. Né? Então quer dizer que o papagaio todo colorido, ele vê que nem eu vejo, que nem você vê. Ele tem atração à beleza que nem eu vejo, que nem você vê. Ele acha tão bonito quanto eu. Além de tudo, temos o gosto igual. O papagaio vê a mesma coisa que eu vejo. Eu falo, cara, que papagaio lindo dele também. Nossa, que papagaia. Oh, nossa, que papagaio fofo, lindo, maravilhoso. Então isso não faz sentido. E aí eu comecei a ver outras coisas, por exemplo, que é meio que um pouco fora, mas tem a ver. A ciência do fofo, por exemplo. A ciência do fofo. Os animais, quando nascem, eles são fofos. E aí, por quê? Por que eles são fofos? Será que a mãe dele acha fofo? Será que a mãe do passarinho acha fofo? A gente acha fofo. Por quê? Então são coisas que não têm resposta. Só tem resposta se nós olharmos e fizermos essa comparação com a beleza, que é o que é beleza para o ser humano. Então nós somos os únicos capazes de fazer esse julgamento. E, como eu disse aqui, para que os animais fossem capazes de fazer isso, eles teriam que ser humanos em forma de periquito, humano em forma de sapo, humano em forma de flor. Isso é impossível. E aí, para expandir isso, pior ainda a situação, quando você está falando da interação, por exemplo, ecológica entre espécies diferentes. Imagina, então você está querendo dizer que uma abelha, ela vai naquela flor linda, maravilhosa, porque ela está apaixonada pela flor, fascinada pela beleza, então ela só poliniza as mais bonitas. Aí, quando ela voltar, tem uma feinha, ela, não vou polinizar, não, essa é meio feia. Aí vai, poliniza a mais bonita. Ela vai ficando mais bonita e mais bonita. Aí hoje a gente tem flor até com cara de macaco. Orquídea com cara de macaco, porque as abelhas acharam bonito a cara de macaco. É uma loucura achar isso. Eu falei, esses caras estão surtados. Então, Darwin, muito obrigado, porque você deu de bandeja. De bandeja. Por quê? Se existe um animal, uma planta, um pedaço de animal de planta que só serve para o outro, a minha teoria está fadada ao fracasso. Então ela está fracassada, porque só quem vê a beleza e só quem sente a presença, inclusive muito mais do que os aspectos materiais, quem aproveita a beleza inútil é o ser humano. Então a beleza foi feita para o ser humano. Ah, mas não é possível. Ué, me dá outra alternativa. Me dá outra alternativa. Então, por essa razão, quando você detecta a beleza, e você faz isso automaticamente, você nasce com esse aparato, você está simplesmente fazendo algo que veio de nascença e que você simplesmente está fazendo isso só porque você tem atração, não tem utilidade absolutamente nenhuma,
Os animais e as plantas não têm nada a ver com isso. A gente vê beleza dos animais que a gente não tem nada a ver com a pseudo-evolução deles. E aí, quando ele falou isso, eu falei, cara, fechou a tampa do caixão. Porque quando você detecta a beleza, né, como eu estava falando, necessariamente você detecta por trás disso propósito. Por quê? Porque a experiência humana mostra que tudo que é belo foi feito com esforço. Não tem absolutamente nada que seja belo que tenha sido criado assim, sem que tenha alguém que projetou, pensou para que aquilo fosse belo. Pergunta para os artistas de cinema, de teatro, sei lá, de artes plásticas, de qualquer coisa. O esforço que eles fazem e a intenção que eles têm de gerar beleza, de produzir beleza. Eles fazem com a intenção de ficar um negócio para tirar o fôlego. E isso é outra coisa fantástica, porque a sensação de beleza, ela produz até uma cascata de hormônios na gente, gera felicidade, gera bem-estar. Isso porque eu nem falei, por exemplo, da beleza num nível muito mais complexo. Por exemplo, no nível das paisagens. Por que você chega numa paisagem e fica, caraca, coisa linda, meu Deus. Por que isso? Por que isso gera isso na gente? Né? É aquela pergunta que eu fiz lá de não podia ser tudo feio, não podia ser tudo preto e branco, cinza, uma cor só, monocromático. Por que tem um absurdo de animais e plantas que são maravilhosos? E por que esses caras escondem da gente esses casos que furam, né? Que são os outliers, que são o caso fora da caixa, que, na verdade, eles não são uma exceção, esses casos. São esses casos que destroem a teoria. E aí vai numa linhagem assim, de pensamento até do Karl Popper, né? Aquele filósofo da ciência. Que ciência não é um projeto de provar alguma coisa. É uma tentativa, é um método de você ir buscar alguma coisa que contraria aquilo que você acha. Aquela famosa história dos cisnes. Cisne branco, cisne preto. Se a minha hipótese é de que todos os cisnes do mundo são brancos, eu não posso sair no mundo procurando cisne branco, senão eu vou confirmar minha hipótese. Eu estou enviesado. Eu tenho que sair procurando cisne de outra cor. E o que esses caras fazem? Quando eles encontram casos assim, eles botam de lado, eles botam para debaixo do tapete, para ninguém ver. Todo o meu tempo de escola, todo o meu tempo de leitura de ciência hoje, todo o meu tempo de graduação, mestrado, dei aula na universidade no Brasil, fiz um monte de coisa, circulei em um monte de departamento, um monte de coisa. Nunca vi isso. Eu só comecei a ver essas coisas, né, camuflagem, essas coisas, com esse olhar, quando eu comecei a beber a fonte de pessoas que já estavam fazendo isso há algum tempo, e era a maioria a galera dos Estados Unidos, né, que estava fazendo isso. E aí eu falei, cara, eles estão... É de propósito que eles estão fazendo isso. Eles estão escondendo os casos que derrubam. E aí eu falei, não é possível. Aí agora, recentemente, esse negócio é tão poderoso que eu comecei a perceber que o critério de beleza também ele aparece até nas decisões de gestão territorial. O cara separa uma área lá, um parque nacional, porque é bonito, só por isso. O cara salva lá, quer salvar o mico-leão-dourado porque ele é bonito. Ninguém quer salvar uma mosca varejeira da Amazônia. Às vezes ela tem uma função ecológica muito melhor, muito maior do que o urso panda, que só come bambu o dia inteiro.